Pois é, meus amigos, o PT armou uma baita de uma bomba relógio e ela caiu no único lugar que poderia causar o maior estrago, no colo do ministro Cristiano Zanin. O homem de confiança de Lula, seu ex-advogado pessoal, agora tem nas mãos uma decisão que vai muito além de um simples processo. De um lado da balança está a cabeça de Alexandre de Moraes, do outro está a economia do Brasil inteiro. O que Zanin vai fazer? Salvar o amigo e quebrar o país ou salvar o país e largar a mão de Moraes? O que está acontecendo em Brasília agora não é apenas mais uma crise política. É um teste, um jogo de xadrez onde qualquer movimento errado pode levar ao checkmate, não apenas para um jogador, mas para o tabuleiro inteiro. E o peão que foi transformado em rei, ou talvez em sacrifício, é justamente o ministro mais novo da corte, Cristiano Zanin. Para a gente entender a dimensão da bomba que caiu no colo dele, a gente precisa voltar um passo. Como a gente já conversou aqui, a sanção da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes foi um terremoto. Ela não só abalou a reputação do ministro e do Supremo, como criou um problema prático, real, o isolamento financeiro dele e o sistema, claro, entrou em pânico. A primeira reação foi aquela tentativa de mostrar união, as notas de solidariedade. Mas a gente viu que aquilo era uma fachada, que por trás das cortinas o clima em Brasília é um salve-se quem puder. E foi nesse clima de desespero que o PT, através de seu pitbull no Congresso, o deputado Lindbergh Farias, resolveu fazer a jogada mais arriscada de todas. O Lindbergh, que a gente sabe que muitas vezes atua como o porta-voz das vontades mais inconfessáveis do partido, protocolou no STF uma ação pedindo uma liminar. E o que essa liminar pedia? Pedia que o Supremo Tribunal Federal proibisse os bancos e as empresas brasileiras de cumprirem a Lei Magnitsky. Em bom português, o PT estava pedindo para o STF dar uma ordem para que o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil e todas as outras instituições financeiras do país ignorassem uma lei americana e continuassem a prestar serviços para o Alexandre de Moraes como se nada tivesse acontecido. É uma tentativa de criar uma bolha de proteção jurídica para o ministro, de usar a soberania nacional como um escudo contra as sanções. À primeira vista, pode até parecer uma jogada de defesa legítima, mas quando a gente para pensar um segundo, a gente percebe o tamanho da loucura. O que o PT está pedindo é que o Brasil entre em rota de colisão direta não apenas com o governo americano, mas com todo o sistema financeiro internacional, porque, como a gente já discutiu, a Lei Magnitsky prevê sanções secundárias. Se um banco brasileiro, por exemplo, o Banco do Brasil, for pego fazendo negócios com uma pessoa sancionada como Moraes, ele mesmo pode sofrer sanções pesadíssimas. Pode ser cortado do sistema de transações em dólar, pode ter suas operações nos Estados Unidos inviabilizadas. Na prática, seria um desastre. E o mercado financeiro, que não é bobo, percebeu isso na hora. A notícia de que o Lindbergh tinha protocolado essa ação já foi o suficiente para causar um mini pânico na Bolsa de Valores. As ações do Banco do Brasil, que é estatal, e seria o primeiro a ser pressionado a cumprir uma ordem dessas, caíram mais de 6% em um único dia. Foi o recado claro da Faria Lima para Brasília. Não nos metam nessa briga. A conta é alta demais. E aí, como num roteiro de filme de suspense, o destino ou a distribuição de processos no STF resolveu ser irônico. A relatoria dessa ação, a decisão sobre essa bomba relógio, caiu justamente no colo de quem? Do Cristiano Zanin, o ex-advogado pessoal do Lula, o homem que foi indicado para a Corte Comissão, segundo muitos, de ser o braço direito do presidente lá dentro. O PT, ao tentar salvar o seu soldado Moraes, acabou colocando o seu general Zanin na maior encruzilhada que o ministro do Supremo poderia enfrentar. Agora, eu quero que você se coloque no lugar do Zanin por um instante. Pense na pressão. De um lado está o seu padrinho político, o homem a quem você deve a sua carreira, e o seu cargo, o presidente da República. Está o seu partido, o PT. Está o seu colega de corte, o Alexandre de Moraes, que é o pilar de sustentação desse governo no judiciário. Todos eles estão te dizendo: Zanin, você precisa nos proteger. Você precisa dar essa liminar. Você precisa salvar o Moraes, porque se ele cair, a gente pode cair junto. É a pressão da lealdade, a pressão do sistema, a pressão dos amigos. Mas aí você olha para o outro lado. E o que você vê? Você vê a Bolsa de Valores derretendo só com a possibilidade de você tomar a decisão errada.
Você vê os maiores especialistas em economia do país alertando para o risco de uma fuga de capitais, de uma crise de confiança, de uma recessão brutal caso o Brasil decida peitar o sistema financeiro americano. Você vê a ameaça real de nosso país virar uma Venezuela isolado, quebrado, sem crédito no mercado internacional. É a pressão da realidade, a pressão dos fatos, a pressão do bom senso. É uma sinuca de bico bizarra. Se o Zanin decide acatar o pedido do PT e dar a liminar para proteger o Moraes, ele pode estar assinando a sentença de morte da economia brasileira. Ele estaria forçando os nossos bancos a escolherem entre obedecer a uma ordem do STF ou obedecer às regras do jogo internacional. E a gente sabe qual lado eles escolheriam. Para não quebrar, eles teriam que fechar suas operações nos Estados Unidos, o que seria um desastre. O investimento estrangeiro iria embora. O dólar iria para a estratosfera. A inflação explodiria, seria o caos. E o Zanin entraria para a história como o ministro que quebrou o Brasil para salvar um colega. Agora, e se ele decide recusar o pedido do PT? Se ele solta uma decisão dizendo que os bancos brasileiros são sim obrigados a cumprir as sanções internacionais e que ele não pode fazer nada para proteger o Moraes, nesse caso ele salva a economia, ele age com responsabilidade, ele mostra para o mundo que o Brasil é um país que respeita as regras, mas ao mesmo tempo ele estaria fazendo o quê? Ele estaria abandonando o Alexandre de Moraes à própria sorte. Ele estaria com a sua própria caneta autorizando o Bradesco, o Itaú, todos eles, a encerrarem as contas do colega, a bloquearem seus bens, a tratá-lo como um pária definitiva. Seria uma declaração oficial de que o STF não está mais unido, de que é cada um por si. Seria uma demonstração de fraqueza, de submissão à pressão americana, tudo que o discurso oficial do governo, do Supremo, tenta negar. Ele salvaria o país, mas poderia criar uma crise institucional sem precedentes e se tornar o inimigo número 1 do seu próprio partido e do homem mais poderoso do judiciário. Essa é a bomba que está no colo do Zanin. E o mais interessante é ver que os outros ministros, os mais experientes, já estão discretamente tirando o corpo fora. Muitas matérias mostram que a maioria dos magistrados do STF já entende que uma decisão para obrigar os bancos a não cumprirem as sanções colocaria as instituições em um risco enorme. Eles não querem essa briga. Eles já estão com medo da Lei Magnitsky, já estão preocupados com seus próprios vistos e contas. A última coisa que eles querem é comprar uma briga em nome do Moraes, que pode respingar neles também. Eles, na prática, já abandonaram o colega. E agora eles jogaram a responsabilidade da facada final, ou de afundar o navio inteiro para o novato. É uma jogada de mestre da velha política e o Zanin caiu nela como um patinho. Eu, sinceramente, não queria estar na pele dele. Ele achou que chegar ao Supremo seria o auge, uma vida tranquila de poder e prestígio, mas em poucos meses de cargo, ele se depara com uma decisão que pode ou destruir a economia do país ou destruir sua própria carreira política e as alianças que o colocaram lá. É uma situação que expõe de forma brutal a podridão e a complexidade do jogo de poder em Brasília, mostra que, no final das contas, as lealdades são frágeis e que, quando a coisa aperta, os interesses pessoais e a autopreservação falam muito mais alto do que qualquer discurso sobre democracia ou justiça. O PT, na sua ânsia de salvar um soldado, pode acabar sacrificando o seu general. E nós, o povo brasileiro, ficamos aqui assistindo a esse espetáculo deprimente, torcendo para que a bomba não exploda no nosso colo. Essa sinuca de bico em que o Zanin se meteu é uma das coisas mais preocupantes e assustadoras que eu já vi na nossa política. O destino do Moraes e talvez da nossa economia está nas mãos de um único homem. E agora eu quero saber de você. Se você estivesse no lugar do Zanin, o que você faria? Salvaria o Moraes e arriscaria a economia, ou salvaria a economia e abandonaria o colega? Deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos debater essa escolha impossível. Se essa análise te ajudou a entender a profundidade dessa crise, deixa o seu like e compartilha este vídeo. As pessoas precisam saber o tamanho da bomba que o PT armou. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque os próximos capítulos dessa novela prometem ser eletrizantes. Um grande abraço.